Fala, João. Bom, seguindo aqui ainda a respeito desse julgamento, Pitoli, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o STF muda entendimentos com objetivo político contra ele. Ele declarou que não deveria ser julgado pela primeira turma da Corte pela acusação de tentativa de golpe de Estado em 2022, depois da derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando, como nós vimos ontem aqui na Auriverde Brasil, a primeira turma é composta pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Ontem, o grupo iniciou o julgamento para decidir se Bolsonaro se torna réu. Para o ex-presidente, o caso deveria ser julgado pelo plenário do Supremo. Nesse caso, os 11 ministros votariam, e não só os 5. Em uma postagem no X, antigo Twitter, Bolsonaro alegou que o STF estaria fazendo manobras para persegui-lo e afirmou que o Supremo age com casuísmo. O ex-presidente declarou que em denúncia contra ele, apresentada em 18 de fevereiro, a Procuradoria-Geral da República reconheceu que os atos pelos quais é acusado se deram enquanto ele era presidente. Segundo Bolsonaro, isso deveria levar a julgamento pelo plenário e não por uma das turmas. Abre aspas. Preservar o foro por um motivo carimbado, mas negar o julgamento pelo órgão competente é transformar a Constituição e o regimento em um self-service institucional. Escolhe-se o que serve ao objetivo político do momento e descarta-se o que poderia garantir um julgamento minimamente justo, fecha aspas, disse o ex-presidente. Bolsonaro classificou como perseguição uma decisão da Corte de 11 de março que ampliou o foro por prerrogativa de função, que é o chamado foro privilegiado para autoridades. Com essa medida, as investigações iniciadas no STF relacionadas ao mandato ou à função do político continuarão sob análise do tribunal, mesmo após o fim da gestão. Sem citar nomes, o ex-presidente citou Lula e a decisão da Corte em 2021 que anulou as condenações da Justiça Federal de Curitiba contra o petista em 4 processos da Lava Jato. Abre aspas. O Supremo faria isso se o réu fosse outro ex-presidente? O momento conveniente dessas alterações mostra que a regra foi criada para mim e, depois de mim, poderão mudar novamente. Pior, quando se tratava do meu opositor, o Supremo anulou tudo justamente dizendo que não foi obedecido o foro competente. Fecha aspas. O STF declarou que não comentará as falas de Bolsonaro. Só faltava comentar nas redes. Né? Vai lá e faz um post, o ministro do STF comentando. Não existe. É a manifestação de quem está sendo ali julgado hoje. 9h30 retorna o julgamento e a gente está de olho nisso. Agora, Silvio, a manifestação do presidente Bolsonaro, ontem eu li aqui na rádio um manifesto do presidente com 16 pontos, mostrando de fato que não tem nenhuma relação. Primeiro que não há tentativa de golpe, não tem golpe executado, a palavra supostamente aparece 90 vezes, os verbos conjugados no futuro do pretérito, mostrando que nada aconteceu de fato. Aconteceria, mas não aconteceu. Mas estão julgando. Né? Num Brasil onde ministro do Supremo muda de opinião como muda de roupa, dependendo da posição política de quem está sendo julgado. Então mostra de fato a fragilidade disso tudo, né? Como não se sustenta. Entretanto, o que a gente percebe também é que a verdade não os incomoda. Não adianta contar a verdade. Ele já tem a decisão, Silvio. Perfeito. Pitoli, acompanhei, acho que você também, nós acompanhamos por dever de ofício todo o julgamento. Esse primeiro dia de julgamento, ele será retomado em instantes, vai até a 1h da tarde hoje, para finalizar o desfecho. A gente já sabe, todos os que estão ali implicados se tornarão réus a partir desta quarta-feira. O trabalho dos advogados, o advogado do presidente Jair Bolsonaro, o trabalho do Celso Vilardi, o trabalho do Demóstenes Torres, que reaparece como advogado, ele que foi senador da República, também egresso do Ministério Público, o Demóstenes defendendo o almirante Garnier, não é isso? Exato. O José Luiz Oliveira Lima, que é o Juca, advogado jamais conhecido no meio criminal, que defende o Braga Neto, entre outros que passaram por ali. O trabalho competente desses integrantes da advocacia, que talvez deveriam ser vistos e admirados até pela Ordem dos Advogados do Brasil e não tratados da forma como são. A Ordem dos Advogados do Brasil hoje não defende o trabalho dos advogados, que se levantaram para apontar o cerceamento de defesa que aconteceu, sim, com todas as pessoas implicadas no 8 de janeiro. E nós assistimos a isso durante mais de 2 anos.
Sempre falamos isso. Os advogados gritaram pelo direito à defesa, ao direito a acessar as provas que estavam sendo coletadas, e não aconteceu. São inquéritos sigilosos que se comunicam de forma tentacular, em segredo, ninguém nunca teve acesso, ninguém sabia em qual desses inquéritos estava, em qual dessas gavetas. Sabemos que são 21 gavetas, 21 pastas abertas no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Isso foi revelado agora, no balanço do 8 de janeiro, 2 anos depois. O trabalho deles, em um cenário de normalidade institucional, de pressão e temperatura regulares, desconstrói tudo o que nós estávamos assistindo dessa farsa político-judicial do Supremo Tribunal Federal, que é esse relatório da PF sobre um golpe de Estado que não existiu, sobre provas que não apareceram ao longo da investigação. Os ministros do Supremo, em outra situação, eles encerrariam o caso ali, levantariam da sua cadeira e iriam para os seus gabinetes. Acabou. Se é que deveria ter chegado até aquele ponto. Os advogados desconstruíram tudo, ponto a ponto. A sustentação oral do advogado Braga Neto, por exemplo, do Demóstenes, é ponto a ponto. Tudo desconstruído. E tudo está calcado numa delação que é o ponto mais frágil também desse voto do ministro Alexandre de Moraes. Tanto que o ministro Luiz Fux abre essa divergência e afirma: vejo com um certo resguardo, uma certa reserva, essa delação, uma delação fragmentada, tomada em 9 etapas, foram 11 depoimentos, 9 prestaram, entre aspas, para esse voto. 11 vezes, e a cada etapa algo era acrescentado. Depois vaza um áudio do Cid, o ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Cid, Mauro Cid, no qual ele diz para um interlocutor não identificado, mas a revista Veja publicou, o advogado do Braga Neto, inclusive, num dado momento se refere ao gravador, ele fala: olha, o gravador falou, porque é um áudio. Ele diz que foi pressionado a afirmar o que afirmou, que a Polícia Federal tinha um roteiro pronto e ele precisava simplesmente colocar a digital dele ali. Isso se chama coação. Depois, numa outra etapa, a gente assiste um trecho de uma dessas delações, de um desses capítulos de delação que aparecem publicamente em vídeo, o ministro Alexandre de Moraes fazendo ameaças, participando ali ativamente e fazendo uma ameaça, olha, a sua família, Tenente Coronel Cid, pode ter consequências se o senhor não disser isso, isso e isso. Então, é uma delação que cai por terra pela ilegalidade, pela ginástica jurídica. É um casuísmo, o presidente Jair Bolsonaro está certo. Houve uma ginástica jurídica em todo esse processo, porque ele é o alvo principal e o seu entorno está sendo, de alguma forma, arrolado para tudo isso. Cadê a minuta do golpe? O Flávio Dino ontem disse: olha, descobri que a minuta estava na internet. Minuta de golpe. Será que a Netflix contaria essa história num roteiro cinematográfico? Uma minuta de golpe. Alguém decide: hoje eu vou dar um golpe de Estado, fulano fará isso. Golpe sem pólvoras, sem quartelada, sem líder. Então o presidente Jair Bolsonaro está coberto de razão. E todo CPF no Brasil tem direito ao duplo grau de jurisdição. Todos têm direito à reanálise de uma condenação ou do seu processo por um tribunal independente. Deveria estar na primeira instância. E nesse ponto o ministro Alexandre de Moraes chega a afirmar, ele que se diz um constitucionalista, que tem livros sobre Constituição, que isso não está amparado na carta. Mentira! Artigo 5º diz isso claramente. Todo mundo tem direito à ampla defesa e por meio de recursos e meios. Vai recorrer a quem? Se está sendo julgado na última corte recursal, vai recorrer a ele mesmo? Finalizando, Pitoli, o ministro Alexandre de Moraes, num dado momento, para mostrar como tudo está absolutamente coalhado, eivado de ilegalidades jurídicas, de atropelo do direito, ele chega a se nominar no voto. Ele fala: segundo o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, é ele que está lendo.
Então, eu acho que tudo isso, repito, um dia vai cair por terra. E o pilar central, igual um jogo de varetas, que a gente brinca com as crianças, tem uma vareta que, se você puxar, cai tudo. Essa delação do Mauro Cid, ela vai ruir. Ela vai ruir em algum momento, talvez no julgamento do mérito, talvez no futuro. E quando ela ruir, tudo vai por água abaixo. Como foi com a Lava Jato? A Lava Jato começa a ser desconstruída pelo tal do CEP, mas quem derruba tudo mesmo é as delações anuladas da Odebrecht e do Palocci. Além de um risco que corremos a partir das jurisprudências que estão sendo construídas. Assim. O futuro, nesse sentido, do direito e de quem olha para o Moraes e o tem como ídolo, o que ele está fazendo, né? Os juízes aqui, primeira, né? Dos tribunais, enfim, Silvio, então, estamos abrindo uma precedência a partir das jurisprudências que, olha, eu não sei o tamanho do buraco que nós vamos enfrentar no Poder Judiciário a partir dessas aberrações promovidas pelo ministro Alexandre de Moraes e seus amigos, viu? Porque nós nos acostumamos, até pelo nosso sistema do judiciário, que a última corte recursal, que o Supremo Tribunal Federal, ele corrige erros de instâncias anteriores. Agora, o que nós estamos assistindo é o Supremo Tribunal Federal cometendo erros. Exato. E aí, quem vigia o vigia? Ninguém. Né? Exato. Ninguém.